Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Júlio Batista, que foi demitido, lá do Valladolid, na categoria de base, e assim, muito por conta de que a gestão do Ronaldo obrigava ele a escalar determinados jogadores, que obviamente depois que isso saiu, muita gente pensando que no Cruzeiro poderia acontecer algo nesse sentido, que eu quero comentar com vocês. Não que aconteça, obviamente ninguém tem prova disso, mas muita gente pegando no pé, muito pela insistência do Zé Ricardo em algumas peças no elenco, que eu quero trazer aqui com vocês. Além disso, qual que deve ser as mudanças para esse próximo compromisso do Cruzeiro depois dessa derrota contra o Internacional? Certamente podemos esperar algumas mudanças em relação ao esquema inicial nesse próximo jogo contra o Curitiba. E para terminar aqui também com vocês, sobre um jogador sendo anunciado para a categoria de base, jogador bem promissor, que foi aí anunciado no decorrer dessa última quarta-feira. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 60 inscritos para chegarmos a essa marca. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, certamente nos ajuda bastante. Bom, quero começar falando aqui sobre o Caio Suassuna, que foi anunciado de forma oficial aí pelo Cruzeiro. Ele ainda não postou nenhuma foto de forma oficial no seu perfil ou, por exemplo, na categoria de base do clube. Porém, o seu empresário, a empresa Apex Sports, que faz o agenciamento da sua carreira, postou essas fotos aí no decorrer dessa quarta do jogador, na Toca da Raposa, vestindo a camisa do Cruzeiro, que já era de se esperar, tá? Até porque ele estava somente esperando o término do Campeonato Pernambucano na categoria Sub-17, onde ele jogou pelo Náutico, onde foi vice-campeão, e nesse torneio ele marcou 9 gols, já era um dos destaques desde a temporada passada pelo time do Náutico, e chega então para a equipe do Cruzeiro. Lembrando que até agora não temos confirmações em relação à duração desse empréstimo. Pelo que sabemos, ele vai chegar para a equipe Sub-17 do Cruzeiro nesse primeiro momento. Ele tem 16 anos, chega para a equipe Sub-17, dependendo do destaque para o próximo ano, subindo para o time Sub-20 e possivelmente tendo uma cláusula de obrigação ou opção de compra, caso ele atinja algum objetivo e o Cruzeiro queira ficar com o atleta em definitivo. Vale lembrar também que, no caso, ele não tinha assinado ainda um contrato profissional com o Náutico, então a tendência é que ele assine esse primeiro vínculo aqui com o Cruzeiro, tá? Que é uma notícia boa também. Assim que tiver um pouco mais de atualizações, eu trago para vocês no canal. Mas enfim, já era um nome que vínhamos falando nas últimas 2 semanas, confirmado então e anunciado aí como novo reforço do Cruzeiro para a categoria de base, pelo menos nesse primeiro momento. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para você da Heróibet, caixa de apostas esportivas que te dá 125% de bônus no seu primeiro depósito e R$25 para você começar a apostar. Bem simples, você vem pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, clica lá, faz seu registro e seguir o passo a passo lá da casa, você vai ter esses R$25 de saldo na sua conta. Além disso, recomendo vocês entrarem no grupo no Telegram, que vai estar o link também aqui embaixo. Por lá você sempre vai ter dicas diárias e também, no caso, promoções, por exemplo, de apostas grátis e outros benefícios. Então, para você fazer parte hoje mesmo da Heróibet, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Corra lá, ótimas cotações para esses 2 próximos jogos do Cruzeiro, contra o Curitiba fora de casa e depois contra o Fortaleza lá na Heróibet. Bom, quero falar agora então sobre essa notícia do Júlio Batista. Vou até deixar aqui para vocês, que surgiu ontem, na última quarta-feira, que ele estava de saída então de um dos clubes do Ronaldo lá na Espanha, do Valladolid. Eu vou deixar aqui essa matéria com vocês e vou ler, Vou deixar aqui, informação divulgada primeiramente aí pelo site No Ataque, que trouxe o seguinte, vou deixar aqui para vocês. Ex-Cruzeiro Júlio Batista é demitido pelo Ronaldo das categorias de base do Valladolid na Espanha, porque pesaram para o desligamento as críticas feitas pelo Júlio à gestão do clube e os resultados negativos da equipe de base. De acordo com a imprensa espanhola, o Júlio Batista reclamou que horas antes da última partida ele não tinha escalado a escalação definida, e que se viu obrigado a obedecer ordens do clube quanto aos jogadores que deveriam atuar, disse então no caso esse portal, e no caso ter essa demissão do Júlio Batista nessa última semana. Vale destacar que o Júlio Batista é como se fosse igual o Elias, o Paulo André, que tem uma boa ligação com o Ronaldo e estava lá no Valladolid tinha um bom tempo, até foi especulado de que poderia fazer um papel aqui no Cruzeiro, mas ele assumiu esse papel de técnico da equipe de base até ter essa sua demissão, esse seu desligamento.
E obviamente muita gente depois disso viu nessa notícia aí do Júlio Batista e pensou, pô, será que não deve estar acontecendo essa mesma coisa aqui no Cruzeiro? Bom, eu diria que não, tá? Não tem como você fazer um negócio desse a um nível profissional, né? Você fala, mas todo jogo esse cara aqui vai ter que entrar. Aí seria complicado. Mas, obviamente, o Cruzeiro numa fase ruim e muitos jogadores jogando com, na minha opinião, mais frequência do que deveria, infelizmente acaba surgindo, né, a torcida fazendo um questionamento bobo como esse, de que, nossa, será que tal jogador está entrando porque tem contrato? Enfim, que é uma pena realmente, mas assim que eu não tiver definido essa situação, né, lá no Valladolid, não tem como falar, ainda mais eu, né, que estou aqui colocando a cara para vocês, é impossível vir aqui e falar uma coisa dessa, sendo que eu nem sei, né. Então, assim, isso daí muita gente ficou com o pé atrás, muito por conta, eu diria que aquele jogo contra o São Paulo, a torcida ficou muito chateada, né? Eu nem diria que contra o Internacional teve algumas substituições ruins, nem foi isso, muito por conta daquele contra o São Paulo, que entrou o Matheus Vital, o Palácios e outro jogador que eu acabei esquecendo agora, mas enfim, aquele gol, o Wesley, né? Sai pelo lado direito com falha na marcação dos três. Eu nem diria que, não. Bom, e o pior ainda, né, que o Cruzeiro não tem muitas opções, então acaba que vai ter que jogar esses jogadores, infelizmente, né, se o Cruzeiro precisar de um lateral direito, não tem nenhum reserva para o William, infelizmente vai ter que entrar o Palácio. Assim também como no lugar na ponta direita, sai o Matheus Pereira ou o Bruno Rodrigues, vai ter que entrar o Wesley. Então eu nem acho que seja um esquema aí, enfim, não acho que seja isso, mas essa demissão no lado do Júlio Batista, na Espanha, e muita gente está falando, né, que tinha que demitir era o técnico do Cruzeiro e não do Júlio Batista lá do Valladolid, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha sobre isso e essa saída, né, do treinador da equipe de base, que já teve passagem no Cruzeiro lá no Campeonato Brasileiro de 2013, foi contratado, né, com muita expectativa. Bom, tem também essa notícia aqui, ó, do Samuel Venâncio, do portal Conexão Cruzeiro, de que o Zé Ricardo deve fazer mudanças no time, no caso, sendo 2 dias dessa definição. A expectativa é de que seja nessa quinta-feira, né, a provável escalação para o duelo de sábado contra o Curitiba. Não está certo assim o que deve ter de mudanças, por exemplo, se vai mudar uma formação ou algo nesse sentido. Eu diria que o mais provável hoje de acontecer é ter uma mudança séria no meio de campo, né? Ou saindo o Jussa, ou por exemplo acrescentando ali o meio de campo mais ofensivo. Não ficaria surpreso se acontecesse algo nesse sentido. E também a saída do Neres, na minha opinião, para a entrada de um outro jogador, seja ali o Oliveira ou o João Marcelo, ou até mesmo o Juan Santos. Não sei, mas eu não ficaria surpreso se tivesse algumas mudanças na equipe titular para esse próximo compromisso, né, contra o Curitiba no final de semana, jogo importantíssimo para as pretensões do Cruzeiro, até porque o Curitiba, apesar de ter goleado o América por 3-0 fora de casa, não acho que é um time que vai brigar aí para sair, né, no caso da zona do rebaixamento, e perdeu inclusive na última rodada em casa para a equipe do Goiás, então não vem de uma boa fase jogando no Couto Pereira. Acho que pode ser um duelo para o Cruzeiro conseguir 3 pontos fundamentais para suas pretensões. E assim, eu sinceramente acho que o Cruzeiro deveria ter um meio de campo um pouco mais ofensivo. Obviamente as opções no banco não deixam o Cruzeiro ter um elenco super ofensivo, né? Mas eu tentaria fazer um esquema ali com o Matheus Pereira jogando mais centralizado. Não sei se voltando um ataque ali com o Rafael Elias centralizado, Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes, algo nesse sentido, e tendo ali no meio de campo o Lucas Silva, um meia como criação, né, o Matheus Pereira, e um cara um pouco mais recuado, aí não sei, o Matheus Jussa ou o Felipe Machado, enfim, as opções que o Cruzeiro tem, que infelizmente não são muitas, e algumas é igual a outra parte que eu disse, né, mesmo o treinador às vezes não querendo utilizar somente aquele jogador, infelizmente há pouquíssimas opções que o Cruzeiro tem, muito mais, na minha opinião, um erro na montagem do elenco em si, com poucas peças, com poucas variações possíveis, do que propriamente uma perseguição a jogador não joga, não acho que seja isso. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo e quais mudanças você faria para esse próximo compromisso fora de casa, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca do YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e o link embaixo da HeróiBet para você começar a apostar com 125% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!